legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista, E eu sou Otávio Calvi, professor e juiz do trabalho. e a gente está aqui para falar sobre o direito do trabalho de um jeito leve. Temas assim sempre do momento, mas de forma fácil, de forma simplificada, com conteúdo que a gente gosta de passar para ajudar a entender direito, processo de trabalho, direito previdenciário, não é isso, Carol? É isso. E as pessoas acabam pedindo alguns temas, né? E esse está no nosso Trending Topics. Pois é, tá todo mundo estressado, né? Tem gente achando que é o tema do fim do mundo. É um assunto que está gerando muita dúvida e que é o que mais se comenta hoje na Justiça do Trabalho, no STF também tá polêmico, viu? É bem impactante, né? Assim, tem gente de fato achando que é um prenúncio do fim da justiça do trabalho, né? Mas eu que já estou há 3 décadas na justiça do trabalho, já vi esse fim umas 3 ou 4 vezes aí circundando, mas não vai acabar não. Vai dar tudo certo, a gente vai passar por essa também. Ai, que bom que eu pedi para falar com você sobre esse assunto, porque eu queria esse otimismo. Vai ter mudanças, eu acho assim, a gente não vai sair, né, intocado disso tudo não. Mas eu acho que vamos ter que nos adaptar aí a algumas novidades, né? E a gente ainda não falou qual é o tema, né? O tema é pejotização. É a decisão do Supremo, né, que está aí realmente provocando muitas opiniões diferentes de todos nós, né? É, o tema 725 da STF, bastante polêmico. Muita gente está debatendo e eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho aqui sobre os aspectos teóricos e práticos também disso, porque eu acho que é bacana a gente esperar os assuntos maturarem um pouco para entender como isso está acontecendo na prática, né, gente? Porque assim, a gente hoje consegue falar sobre como têm sido os julgamentos, o que você tem visto, né? O que eu tenho passado ali como advogada, enfim. Então, acho que vai ser uma troca bem bacana. Porque assim, o que está ali em debate, né, que agora, aliás, acho que é o primeiro podcast que a gente grava, eu convocado como desembargador. Então, acho que vou até mudar a abertura. Tirar esse juiz e botar desembargador convocado. Mas é interessante porque você consegue também ter uma outra visão, né, em função do colegiado, né, desses debates, né? E o tema 1389, que mandou sobrestar tudo que envolve pejotização, enfim, mais coisa, né? A gente vai falar sobre isso. É algo que ainda traz muita dúvida, assim, ainda não está totalmente pacificado, por incrível que pareça, né? É, não tá. Eu acho que assim, a justiça do trabalho, eu acho que tudo começou o chacoalhão na justiça do trabalho, acho que começou com a questão lá da globalização, flexibilização dos direitos trabalhistas, lá na década de 80, por aí, não foi? Foi assim, quando começou essa onda de ser fácil você externalizar trabalho, porque assim, a gente já tinha esse fenômeno de externalizar trabalho dentro do país, né? Que era assim, a terceirização que a gente chamava, né? Numa época em que a gente praticamente vedava a terceirização, que é a primeira súmula do TST sobre o tema, né? É proibido terceirizar, salvo nos casos previstos em lei, que era a lei do vigilante e o trabalho temporário, só. Para depois vir a súmula 331, que deu aquela ampliada. Não, pode terceirizar, mas não pode na atividade fim e os outros requisitos lá, né? Mas o que que aconteceu? Na década, principalmente de 90, com a globalização e a revolução assim, tecnológica, digital, os países começaram a terceirizar, externalizar trabalho para outros países, assim, para países em que a mão de obra é muito mais barata, né? Foi aquele momento em que a gente viu todas as fábricas indo para a China, para o Vietnã, para o Azerbaijão, Indonésia e por aí vai. Então, assim, principalmente a indústria têxtil, né? A indústria tecnológica também, né? Os iPhones, eles foram feitos basicamente na China, né? Pela Foxconn. E hoje tem uma fábrica, inclusive, chinesa no Brasil, da Foxconn, né? Em Jundiaí. Então, assim, isso foi um impacto muito grande para o direito do trabalho tradicional, né? Porque o direito do trabalho, eu falo, ele é careta, né? Ele é da época do casamento dual, né? Um com o outro ali, aquela relação, né, de dualidade ali e tal, empregado e empregador. E a terceirização é moderninha, né? Entra um terceiro ali na jogada que fica assim, aquele trisal ali que ninguém sabe direito, né?
quem manda o quê, quem faz o quê, quem responde pelo quê, né. Então foi uma quebra, né, na espinha dorsal clássica do direito do trabalho. Essa é a grande dificuldade até hoje, né, Uhum, em enquadrar isso no direito do trabalho clássico, né. uhum. Eu acho que isso também tem muito a ver com o avanço da internet, né. Sim, a revolução da comunicação, né, a internet sendo, né, vindo para todos, porque aí depois desse fenômeno da terceirização para outros países, né, essa externalização do trabalho para outros países, veio a revolução tecnológica digital, que aí fez mais um passo nessa história, né, que é aquele outro debate que a gente já tem podcast gravado aí sobre o tema, quem quiser procurar vale a pena, que entra o problema da uberização, do trabalho por plataforma, né, que já é um debate mais avançado, digamos assim, da disruptura, né, que a tecnologia fez para o direito do trabalho, né. Uhum. É, eu acho que assim, a realidade social caminha, o julgador vai atrás e o legislador, coitado, ele tá lá É, atrás não dá, tentando assim. acompanhar. E é difícil, quando você vê, assim, que o debate é muito difícil, né, você entrar em consenso quanto a essas novidades é muito complicado. No tribunal, a gente é meio que obrigado a fazer isso à força, porque os casos chegam lá, você tem que julgar. E aí você vai julgando, cada um com o seu entendimento, aí você vai ali, leva aí uma década, 15 anos para pacificar. Agora o legislativo às vezes não sai, porque não encontra consenso, né, não consegue botar em pauta, não consegue ter ali uma base mínima para chegar a um consenso. A gente tem temas aí, por exemplo, da Constituição que estão há mais de 30 anos esperando uma regulamentação, né, que não vem, e a gente não nem imagina que virá um dia. Então, tá difícil, né. E o fato social hoje ele é muito mais rápido, né, por conta dessas mudanças todas, a gente não consegue acompanhar o fato social. Aí cai na cabeça do judiciário, sem dúvida, né. Uhum. É, acho que com a expansão dos meios de comunicação, né, essa forma de trabalho mais autônoma, Uhum, mais remota, né, uhum. então acho que essas mudanças foram muito grandes. E aí se fala em pejotização, né, que nada mais é do que um neologismo da palavra PJ, que é pessoa que é da palavra Na da sigla. sigla PJ, né, que é a redução de pessoa jurídica. E aí Isso. começou a se falar em pejotização. É. Que vem como se fosse um contraponto à contratação do vínculo empregatício, seletista, aquele mais antigo, mais, como você falou, tradicional, né. É. Assim, eu acho que o problema já começa aí, porque não deveria ser uma contradição. A gente deveria ter o espaço do seletista, que é aquele tipo de trabalho, né, e o espaço do PJ, né, que deveria ser um outro tipo de trabalho. O problema é que quando isso começou, e não é de hoje que a gente discute isso, né, a gente discute pejotização há mais de décadas, assim, sei lá, 15 anos. A gente discutia na área trabalhista muito sobre o viés da fraude, porque lá no início o que a gente percebia era isso, era muito comum para tentar burlar a legislação trabalhista, você mandar o trabalhador criar uma PJ para trabalhar através da própria PJ, burlando a legislação. Aí artigo 9º da CLT, né, tudo nulo e você reconhece o vínculo de emprego. Então, a história começa assim, e começou realmente a gente vendo muita fraude, né. Só que depois a coisa foi mudando. Depois a gente começou a perceber que o mercado passou a usar essa fórmula de contratação por um tipo de trabalhador que não necessariamente se enquadra na CLT. E aí que começa a confusão toda, essa confusão maior, né. Porque a gente começou a ver, por exemplo, médico PJ, eu vou falar um caso real, médico PJ ganhando 100.000 por mês, usando PJ. Eu julguei um caso, né, que era um presidente de uma empresa ganhando, sei lá, 70.000 por mês, PJ, sabe. Aí esses trabalhadores vêm pedir vínculo de emprego, aí você fala: "Pô, espera aí, né, aqui é um pouquinho diferente, né, aqui não é bem isso". Aí começou esse debate, né. Pô, Uhum, PJ pode, não pode, quais são os limites da PJ, né, da uhum. pejotização, e tal. Eu acho que é bom a gente fazer essa distinção, né.
começou com muita fraude, depois a gente percebeu que, espera lá, nem tudo é fraude, né, e aí a gente está hoje tentando encontrar esses limites, né. Uhum. É isso, porque eu acho que, na verdade, a gente fala em contraponto, mas de fato são institutos que um confirma a existência do outro, na medida em que eles têm caracterizações distintas, né, gente? Aí quando a gente fala em vínculo de emprego, tem que ter alguns requisitos, que são a subordinação, que é o mais carregado de todos, na minha opinião, né? Que é o que mais faz, gera É o principal, distinção, sem dúvida, né, entre uma relação entre iguais, entre pessoas jurídicas, e uma relação entre desiguais, empregado e empregador. é. A habitualidade, né, que é aquela coisa da pessoa ir sempre lá e tal. A onerosidade que é ser bancado, né, ser Geralmente tem, né, onerosidade, seja exato. PJ, seja porque, assim, normalmente quem vai trabalhar, tirando o trabalho voluntário, quer receber, né, então a onerosidade está lá, né. A pessoalidade também é um ponto bem polêmico, né, porque a pejotização, a gente vê muitas vezes a pessoa ser PJ, mas é ele mesmo que trabalha, a regra é essa. Então Uhum. normalmente tem pessoalidade, né, eu Você não pode chamar um substituto assim, não é comum. mesmo sendo Não é comum, PJ. né. Uhum. E de fato acho que o que marca mesmo ali é a subordinação. É, e o outro eu acho que é o risco do negócio. Quem tem o Também. risco do negócio, que é a coisa da aliabilidade, a renidade, Mas você sabe que, assim, eu, eh, estudando, assim, é porque esses temas são interessantes, porque são temas básicos do direito do trabalho, né. Aí aham. você começa a estudar direito do trabalho com isso, né, quem é Sim. empregado, quem é empregador, tal. E aí quando essas discussões elas voltam, eu adoto a seguinte sistemática, né, eu paro tudo e eu volto a ler os clássicos, para poder, né, não fazer uma discussão, assim, já desvirtuada, sabe. Eu gosto de ler os clássicos de volta lá, Susequin, Idélia Maranhão, Manuel Alonso Olea, eu tenho lá os clássicos, eu vou lá nos clássicos para a gente relembrar como tudo começou, né. E é muito interessante, porque, assim, tem muito debate que se faz hoje como se fosse uma coisa nova, que já se debateu há mais de um século, né, assim, mas não muda muito, muda a roupagem, mas a essência é a mesma, né. E aí essa coisa de risco do negócio, eu acho interessante, porque é o seguinte, assim, a gente não pode confundir, risco do negócio, que normalmente é o tomador de serviços, né, e o risco da própria atividade, que aí pode ser do trabalhador. Então vou dar um exemplo, assim, o empregado ele não corre nem risco do negócio, nem risco da própria atividade. Uhum. Eu estou lá trabalhando, faço minhas tarefas, ganho meu salário, independentemente do que vai dar certo, vai dar errado, né, tal. O trabalhador autônomo, e aí o PJ fica ali mais ou menos dentro disso, ele corre o risco da própria atividade dele, né. Então, assim, se ele produzir muito, ele vai ganhar, se produzir pouco, não vai ganhar, se ele não for trabalhar, não recebe, se for trabalhar, recebe, né. E isso não se confunde com o risco do negócio como um todo, né, porque o risco do negócio é do tomador. Então, por exemplo, eu sou PJ, professor PJ, vamos dizer, e vou trabalhar numa faculdade como professor PJ. Eu não corro risco do negócio da faculdade, mas eu corro risco da minha atividade como professor PJ. Se eu não apresentar um bom trabalho, eu perco meu contrato. Se eu não for trabalhar, eu não recebo pagamento e por aí vai. Então eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, assim, porque eu não vejo a doutrina explorar muito isso, sabe. E acaba, assim, que não faz essa divisão do risco da própria atividade do trabalhador e risco do negócio do tomador, né. Uhum. Então, assim, o tomador corre o risco do negócio dele, o trabalhador, se ele corre o risco da própria atividade, ele não é empregado. Ele pode ser um autônomo, pode ser um PJ, mas empregado ele não será, né. E o empregado que não corre risco nenhum. O empregado faz a tarefa dele, recebe o pagamento e ponto final, entendeu. Então eu acho que é legal fazer essa distinção. Uhum, uhum. E aí, acho que isso vem muito, em cima do que também veio com a reforma trabalhista, né, que começou a falar sobre hipersuficiência, em É. contraponto a uma hipossuficiência, porque na Justiça do Trabalho se tinha muito essa ideia de que todos os trabalhadores são hipossuficientes, todos não têm capacidade negocial, É, nenhum tem, né, capacidade negocial, ninguém tem a possibilidade de negociar, seus direitos, é uma o jornada, contrato. uma coisa assim. E aí isso veio mudando, né, desde 2017 para cá,
em É. que se começou a entender que, bom, espera mas algumas pessoas talvez possam sim. Nem todo mundo é esse hipossuficiente clássico, né. Aham. Porque também é outra confusão também, que tem que reler os clássicos. Porque uma coisa é subordinação jurídica, que o empregado tem. Outra coisa é dependência econômica, que gera a tal da hipossuficiência. Então, o que eu acho que o pessoal confunde é o seguinte, ó, o hipossuficiente, que geralmente tem dependência econômica, ele tem dificuldade de exercitar a sua vontade. Por isso que a gente tem a limitação da autonomia da vontade. Você não pode chegar lá no contrato de trabalho e pactuar o que quiser. Você tem que observar aquele mínimo obrigatório, porque a manifestação de vontade do hipossuficiente é frágil. Isso não tem nada a ver com subordinação jurídica. Subordinação jurídica é outra coisa. Subordinação jurídica é você colocar a sua energia de trabalho à disposição do empregador que vai manipular a sua energia. Tanto o hipossuficiente quanto o hipersuficiente vão ser subordinados. Subordinação jurídica é um pacto que você faz. Olha, eu estou aqui à disposição, manda aí que eu obedeço. Tá? Hipossuficiência, que vem desse traço de dependência econômica, é que leva ao problema da autonomia de vontade. Por isso que a CLT em 2017, quando vem com hipersuficiente, ela mexe no grau de autonomia individual de vontade. O trabalhador considerado hipersuficiente, que está lá no 444, parágrafo único, ele tem mais capacidade de pactuar. Então, ele tem um mínimo obrigatório, que é o que está lá no artigo 611b da CLT, e acima daquilo ele tem liberdade para pactuar. O hipossuficiente não. Ele tem o 611b, e acima daquilo, só o sindicato pode negociar por ele. Ele não pode sozinho, entendeu? Então, assim, muita gente não entende isso até hoje. Muita gente acha que o hipersuficiente acabaram com os direitos trabalhistas dele. Não. Só calibraram o grau de autonomia individual de vontade. E eu acho que está certo. Eu não posso comparar quem ganha o salário mínimo com quem ganha um salário mais alto e tem nível superior, né? Que é o que a lei diz. Então, eu não vejo problema nenhum nessa questão do hipersuficiente. Mas, de fato, foi uma abertura de pensamento. Porque aí o pessoal começou a perceber o seguinte: espera lá, se até empregado hipersuficiente tem mais liberdade de negociar, tem certos trabalhadores que podem negociar até a forma de contratação. Eu quero ou não quero ser seletista. Eu, profissional liberal, que ganho muito, sei o que eu estou fazendo. Eu não quero CLT, eu quero CPJ. Por que eu não posso? Foi aí que começou tudo. Começou o estranhamento aí, entendeu? Porque o STF caminhou pro pode. E a Justiça do Trabalho caminhou pro não pode. Entendeu? Então é isso que a gente está vivendo hoje, né? Uhum. E aí o que começou a se falar é que, eh, começaram a chegar muitas reclamações constitucionais no STF, né. Na verdade, assim, acho que pouco se falava em reclamação constitucional, o STF era visto muito como uma corte revisora, aquela coisa assim da última instância, né, vou levar o processo para lá em grau de recurso extraordinário, agravo de instrumento. É, E aí, de repente, falou: "Não, vou direto com uma reclamação constitucional, vai pá, direto lá, eles decidem". o STF hoje é o protagonista da área trabalhista, não tem a menor dúvida. O STF hoje é o que está ditando a área trabalhista, né? Realmente foi uma mudança de perfil gigantesca, né? Mas isso também tem história lá atrás, do porquê disso, né? Porque a gente constitucionalizou os direitos todos, né? Então, assim, se você pegar toda a espinha dorsal dos direitos trabalhistas, está tudo na Constituição. E a partir de que está tudo na Constituição, tudo bate no Supremo. Então, assim, foi uma escolha do legislador à época que talvez não se imaginasse que chegaria nisso, né? Talvez seja um caminho repensar isso. Por exemplo, será que 13º tem que estar na Constituição? FGTS é tema de Constituição, entendeu? Porque tudo isso acaba no STF por isso, porque está lá no artigo 7º, né? Então acaba sendo assim um reflexo com alguma pitadinha assim de exagero, né? Que para no Supremo. Por que que eu falo alguma pitadinha de exagero? Porque tem certos temas que, a meu ver, não eram para estar sendo debatidos no Supremo. Um deles é ônus da prova em terceirização de administração pública. Ônus da prova. Ônus da prova é matéria de lei ordinária, né? O legislador é que diz ali quem tem ônus do que e tal. Mas parou no Supremo, entendeu?
Então, acho que tem essa pitadinha aí a mais, né? Uhum. Mas o fato é esse, eu acho que é a origem desse protagonismo do STF na área trabalhista. Uhum. E aí, nesse caso, ficou um protagonismo super, Pois é. delicado, enfim, tem muita gente, as pessoas estão com opiniões muito É, fortes e muito dissonantes sobre essa é. ida do tema para lá, né. Porque assim, tem várias camadas aí, né, que tem uma primeira coisa, Carol, que é importante observar, que muita gente esquece, é que o STF já julgou o tema pejotização, e já reconheceu que pejotização é constitucional, na ADC 66, relatora ministra Carmen Lúcia, que tem eu não vou lembrar o número da lei agora, mas é aquela lei que fala que para fins fiscais, um trabalhador intelectual pode criar uma PJ para trabalhar através dela. Aham. Tal, e isso foi debatido no Supremo, se era constitucional a nossa lei. E a ministra Carmen Lúcia, relatora, o Supremo chegou à conclusão que sim, que é constitucional um trabalhador criar uma PJ para trabalhar através dela. Então, assim, o Supremo já decidiu que pejotização é constitucional. Então, na verdade, assim, esse tema 1389, no primeiro item lá, né, que fala de se é lícita pejotização, eu acho que o Supremo já julgou isso. Sim, você pode pejotizar. O grande problema é saber os limites, né? Até onde se pejotiza, a partir de quando É vira fraude. fraude, né? E é isso que a gente tem que debater agora, quais são Uhum. os contornos, né, Uhum. para isso ser feito de forma lícita. Então, o Supremo já julgou para mim, isso para mim já está decidido e acho difícil que eles mudem de opinião. Então, assim, o primeiro tópico do tema 389 é se pode pejotizar, para mim o próprio Supremo já respondeu, pode. Agora, os limites talvez eles agora tragam aí, né, uma ideia mais clara, né. Uhum. E aí o segundo problema é a mistura que se faz de pejotização com terceirização, né, que eu sei que eu estou saindo da ordem aí do roteiro, né. Mas o Supremo isso está batendo no Supremo por conta dos precedentes sobre terceirização, né. Uhum. E aí muita gente na área trabalhista acha que isso está errado, que o Supremo não sabe a diferença entre terceirização e Justiça. pejotização, né. Na verdade são 2 temas, né, que o Supremo usa principalmente, né. A DPF 324, é esse, né, e o tema E 25. 725, que a DPF 324 é o da terceirização, que terceirização é lícita, pode fazer na atividade fim, pode terceirizar os seus filhos, pode terceirizar sua mãe, terceiriza todo mundo. E o 725 é aquele que teve o acréscimo, né, de que fala que é lícita qualquer forma de contratação, né, que, enfim, você pode contratar trabalhadores de outras formas que não pela CLT. Aí, com base nesses 2 temas, começou a chegar esse problema no Supremo. Quer dizer, eu faço uma PJ, contrato, né, um trabalhador pejotizado. Aí, e isso a tese 725 autoriza, né, porque é outra forma de contratação, que é válida, né. E aí vem o debate, e isso é terceirizar ou não é terceirizar, né? Uhum. Aí, assim, na área trabalhista, a maioria acha que pejotização não se confunde com terceirização. Esse é o entendimento majoritário da Justiça do Trabalho, Uhum. que eu entendo que está errado. Eu acho que o Supremo está certo. Eu acho que terceirizar e pejotizar é terceirizar também, né. Eu sei que eu sou minoritário, tem um artigo escrito sobre isso lá na Conjur, né, quem quiser buscar o artigo, joga lá Conjur, Otávio Calveiro, terceirização, pejotização. Por que que eu falo isso? Porque de 2017 para cá, a gente teve uma nova lei falando sobre terceirização. 2 leis, na verdade, né. A 14.429, Sim, de isso, de 2017, sobre 2017, a e a reforma trabalhista, né, uhum. também de 2017. Essas 2 leis, elas alteraram a 6.019 e criaram ali uma espécie de microsistema de contratação de trabalhadores por terceiros, né.
que a Lei 6.019 antes só falava de trabalho temporário, agora fala de trabalho temporário e terceirização. Por que que eu botei entre aspas terceirização? Porque, assim, a lei não usa esse vocábulo. A gente fala em terceirização por força da nossa cultura, né? E a nossa cultura sempre foi que para ter terceirização tem que ter 3 pessoas. Tem que ter o tomador, a empresa prestadora de serviços e o trabalhador. A gente sempre entendeu isso, né? Só que a Lei 6.019 agora, modificada em 2017, ela não exige mais isso. E esse detalhe, assim, ninguém está percebendo. Eu não sei se eu sou, assim, estou muito acima da média ou se eu estou totalmente errado, uma das duas. Porque o que que a Lei 6.019 fala? Está lá no artigo 4º-A da lei. Ela nem usa o vocábulo terceirização, ela fala de prestação de serviços a favor de terceiro. Ela usa uma expressão assim. E ela diz, no parágrafo 4º desse artigo 4º-A, que não há vínculo de emprego entre a tomadora e os sócios da pessoa jurídica, nem da tomadora e eventuais trabalhadores da pessoa jurídica contratada. Então, o que que a lei fala para mim? A lei fala para mim o seguinte, ó: terceirizar agora é você pegar uma atividade que você tem e delegar para uma outra PJ. Essa outra PJ, ela vai prestar esse serviço pelos próprios sócios ou através de trabalhadores contratados por esses sócios. Tanto faz. Então, quando uma PJ usa os próprios sócios para prestar o serviço, pela lei, isso também é terceirização. Isso também encaixa no 4º-A da Lei 6.019. Então, não se exige mais, a meu ver, 3 pessoas. Pode ser tomadora contratando o PJ e quem vai gastar energia e trabalho? O sócio da PJ. Isso é pejotização, entendeu? Então, assim, pouca gente percebeu essa nuance da lei, né? Eu também levei muito tempo para entender isso. Eu lia, relia. E, assim, confesso que eu peguei um julgamento do ministro André Mendonça, que a ementa é assim: pejotizar é terceirizar. Eu falei assim, peraí, não é possível, né? Eles estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo, né? Porque assim, eu parti do pressuposto que o STF não entende de direito do trabalho. Mas eu pensei, cara, não é possível, os caras são ministros, tem uma mega assessoria, eles estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Aí eu fui lá, até que eu percebi, é verdade. E tanto é verdade que a reforma trabalhista, ela cria uma quarentena para você que era empregado, para de trabalhar e depois você resolve voltar a trabalhar como PJ. Você tem que esperar 18 meses. Uhum. Significa o quê? Que a lei autoriza que você seja sócio de uma PJ e você mesmo gaste energia de trabalho, entendeu? A lei autoriza isso. Não tem vedação. Pelo contrário, a lei já disse que isso é válido. E a lei é expressa em dizer que não há vínculo de emprego entre o sócio da PJ e o tomador. Está lá na lei, entendeu? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que debater agora é quando configura fraude. Porque tem fraude. É isso que a gente tem que debater. Eu acho que o debate, assim, sobre se é possível pejotizar, se pejotização é ou não é terceirização, esse debate, para mim, já foi a minha visão, sabe? Uhum. Eu acho que a gente tem que debater agora, debater os limites. O que que é fraude? Quando é que configura a fraude, né? Eu acho que é por aí. Tá, na verdade são basicamente 3 temas que o STF vai julgar, né. O primeiro é sobre a licitude da pessoa jurídica e tudo mais, o segundo é a competência da Justiça do Trabalho e o terceiro o ônus da prova. Na verdade, eu acho que eu até inverti a ordem, né? A primeira é competência, né? É, sim, sim. Eu acho que Primeiro a quando eu falei competência. logo, a primeira é a competência, Sim. depois se é lícito ou se não é, É. e terceiro, o ônus da prova, né? É, até por uma questão processual É, lógica, assim, é. né. Prova de sentença de concurso, né? Você tem a primeira preliminar, depois no mérito, né? É, porque é como vem a sentença, né, então, Verdade. de fato, isso faz mais sentido, assim, mas, eh e aí acho que o primeiro tópico já gerou muita preocupação e muita perturbação mesmo no pessoal da trabalhista, porque assim, será que vão entender que a gente não tem sequer competência para analisar É. os casos, se são
hipótese de fraude ou não, eu acho que assim, isso eu fiquei preocupada. Eu também. É o que mais me preocupa, na verdade, né? Mas por outros motivos. O pessoal está preocupado de perder a competência, né? E assim, eu como juiz, vou deixar muito claro que eu estou falando aqui como professor, não estou falando como juiz. Porque assim, como juiz, eu não tenho apego emocional à decisão do Supremo. Porque o Supremo decide, eu cumpro, ponto final. Você é técnico, você Tem que ser, né? Eu sou pago para isso, para ser técnico, né? Eu não posso querer ali na prática, né, fazer diferente porque eu acho melhor. Eu vejo que o papel do juiz para mim é esse, assim, você tem que ser técnico, né? e E advogado pode ser técnico emocionado? não, Pensa funcionar. eu acho que o advogado ele pode ter mais, ele pode ser parcial, né? Quando na defesa de um caso, né? Eu acho que ele pode, mas sempre dentro dos limites técnicos também. Eu, É porque a lei é uma só, assim, né, exatamente. Você e usa a as regras técnica para ser parcial, buscando aquilo que vai defender o seu cliente, é óbvio, né? E a gente não, a gente é menos ainda, a gente não, nem pode querer puxar para lá ou para cá, né? A gente entende ali o que é que vai valer para todo mundo, né? Por isso, assim, que eu sou muito criticado, porque eu falo que o justiça do trabalho não é uma justiça de trabalhador. Eu falo que é uma casa de justiça para todo mundo. Assim, quem tá certo ganha, quem tá errado perde. Seja empregado, seja empregador. Então o pessoal fala assim, justiça do trabalho é justiça social que defende o trabalhador. Eu falei, não, é uma justiça social que defende os atores sociais, empregado e empregador. Quem está certo ganha, quem está errado perde. Né? Com isso eu virei um extrema-direita na área trabalhista. Assim. Eu me acho isso tão óbvio, né? Assim, eu quero que meu sonho é o empregador se sentir em casa na justiça do trabalho. Porque ele sabe que se ele fizer tudo certinho, ele não vai ser condenado. Né? Me parece óbvio. Mas isso é outro podcast, né? A gente faz um podcast um dia tomando uma cerveja e a gente grava esse tema. Mas o que eu estava falando mesmo da questão da competência, né? Isso. Então, assim, o que me preocupa na questão da competência é como acadêmico, porque eu acho o seguinte, que o futuro do trabalho humano não é seletista. O futuro do trabalho humano é de outras relações que hoje a gente vê como PJ ou uberização, sei lá, e que amanhã a gente não tem a menor ideia como vai ser. A gente não tem a menor ideia de quais serão as ferramentas tecnológicas disponíveis que vão transformar o trabalho humano. Não se sabe, entendeu? Não sei se amanhã ou depois eu posso criar uma IA que trabalhe para mim e o que a IA produzir eu ganho em cima dela. Sei lá, a gente não sabe. O futuro, a gente só sabe de uma coisa do futuro, que ele é totalmente incerto, né? Do campo trabalhista, assim, a gente está vivendo uma hecatombe disruptiva. Então, assim, o que me preocupa é isso. Né? Uma das poucas certezas que eu tenho é de que o futuro do trabalho humano não é seletista. Né? Então, assim, se a gente tira a competência dos trabalhos dessas outras formas de trabalhar e fica só com a seletista, a justiça do trabalho tende a ser uma justiça assim que vai perder relevância, vai minguando, vai minguando, vai minguando, e não vai estar podendo debater a proteção trabalhista necessária para esse futuro, né? Porque assim, há muitos anos eu defendo que a gente tem que sair de uma principiologia de direito de empregado, porque é o que a gente tem hoje. A gente tem uma principiologia trabalhista para empregado, para seletista. E a gente não tem uma principiologia trabalhista para o trabalho humano, para tudo, né? O meu sonho, que eu queria deixar de legado, é isso, ajudar a construir uma principiologia do trabalho humano. Então, essa é a minha preocupação com a perda de competência, né? A gente perder esse debate, né? Porque se for para a área comum como hoje ela não debate questões de trabalho humano, ela debate questões contratuais, né? Vai debater ali a manifestação de vontade, vício de consentimento e tal, mas não vai debater, não vai ter aquela essência do problema trabalhista humano, entendeu? Então, é isso que me preocupa na competência. Tá? Me preocupa talvez, a ausência de sensibilidade de quem está acostumado só com o formato de prestação de serviço, analisar as nuances de uma relação de emprego, que eu acho que, assim, é muito específico, tem peculiaridades, tem um olhar que tem que ser diferenciado para esse tipo de É, demanda, para trabalho sabe? humano, de uma forma geral, a gente precisa desse olhar diferenciado.
É como eu vejo a coisa, entendeu? Então, por exemplo, quando eu vejo um entregador de bicicleta, de iFood, eu olho para essa pessoa e penso, caramba, tem um ser humano aqui que está precarizado. Ele não é empregado para mim, mas é um ser humano precarizado. E qual é a proteção desse ser humano? Se isso for para a justiça comum, a gente perde esse olhar que pode construir algo para esse trabalhador precarizado, né? Que na justiça comum vai debater o quê? Olha, você leu o contrato quando você fez? Você sabia que ia trabalhar assim? Uhum. Tarará, né? Então, qual é o Sabe, risco de a gente consentimento? pegou Ah, ser adulto, não sei o que lá. Então não tem visto consentimento, é válido, ponto. E ele não está errado. Porque assim, do ponto de vista civilista é isso. Se você olhar ali, se tem visto consentimento ou não. Ponto final. Então, essa é a minha preocupação acadêmica, assim, para o futuro das coisas, né? Agora, aqui também serei minoritário, tá? Porque, assim, a área trabalhista como um todo acha que o STF está errado, que a competência é nossa, da Justiça do Trabalho, porque o pedido é de declaração de vínculo de emprego, né? E aí, de novo, o que que eu fiz? Fui estudar. E fui estudar lá para entender, porque o que está acontecendo, na verdade? Quando você pede vínculo de emprego como PJ, você é um PJ e pede vínculo de emprego, você tem uma questão prejudicial incidental, né? Você tem uma questão incidental que prejudica a análise da questão principal. Eu primeiro tenho que decidir se você é um PJ, se você não é, para depois decidir se você é empregado ou não, tá? E aí que vem a confusão. Por quê? O CPC de 73, ele sempre falou que todas as questões incidentais, o juiz da causa principal, ele julga, porque a questão incidental não faz coisa julgada. Só faria coisa julgada se você pedisse como uma ação declaratória. Então, a gente julgava qualquer coisa. A gente julgava, essa PJ é inválida, esse representante comercial é fraude. Mas aí olha só que interessante. A gente reconhecia o vínculo de emprego, dizendo que a PJ era inválida, mas a PJ do cara continua existindo. Então, no plano fático, o sujeito ficava com duas situações depois do julgamento trabalhista. Ele continuava com a PJ dele e vínculo de emprego, porque a gente não tinha competência para desconstruir essa PJ. Entendeu? A gente só dizia incidentalmente que aquilo ali era fraude, né? Então, o que que o STF começou a fazer? Ele começou a achar que essa questão incidental deveria ser julgada pelo juiz competente. Aí eu fui ver o CPC de 2015. O CPC de 2015, ele dá a brecha para isso, porque ele fala que a questão incidental prejudicial pode fazer coisa julgada e coloca lá os casos em que faz coisa julgada. E um dos casos é o juiz ser competente para ela. Quando o juiz da questão incidental não tem competência, né, ele só tem competência para a questão principal, você tem três soluções possíveis. E aqui eu vou citar Fred Didier, que é um dos grandes processualistas da nossa era moderna, né? Que eu tenho orgulho de dizer que é meu amigo pessoal, fizemos mestrado, doutorado ali concomitantemente na PUC de São Paulo. Fred, ele fala o seguinte, que quando a questão incidental, o juiz não é competente, mas ele é competente para a principal, três coisas podem acontecer. Você pode ter uma lei atribuindo a competência para a questão incidental, no nosso caso a gente não tem. Você pode remeter o processo para o juiz da causa principal, desde que ele seja competente para as duas, o que também não é o nosso caso. Ou uma terceira hipótese, que é você cindir competência. Você pega a questão incidental, prejudicial, manda para o juiz competente, seria justiça comum, ele decide só a questão incidental, PJ é válida ou não é válida. Se ele entender que a PJ não é válida, volta para o juiz da causa principal, para decidir se tem vínculo de emprego ou não. E aí a casa caiu para mim, né? Porque eu falei, caramba, é isso que o Supremo está fazendo. E Supremo não, vamos dizer, o ministro Gilmar Mendes,
que é o principal, né, dessa tese, e alguns outros ministros de vez em quando julgam assim. Eles estão cedindo competência. Ó, a questão incidental manda para a Justiça Comum. Justiça Comum entendeu que a PJ não é válida, manda de volta para a Justiça do Trabalho. Aí a Justiça do Trabalho vai dizer se tem vínculo de emprego ou não. Então, assim, não é maluquice, não é inventado, não é atécnico, não é desconhecimento de processo. É uma solução técnica que é possível a partir do CPC de 2015, entendeu? Você acha que é isso que vai acontecer? Então, eu acho que não. Para ser muito sincero, Não, que eu tô assim, espera aí. eu acho que não, porque assim, a maior parte dos ministros hoje, em reclamações constitucionais, entendem que a competência é da Justiça do Trabalho. Eles entram no mérito, na verdade, eles já julgam, né? A maioria já julga se é válido ou não é válido a PJ. Mas eles dizem que a competência é nossa, a maioria. Isso em reclamação constitucional. Agora, gente, se tem uma coisa que hoje não dá para prever, é resultado de plenário de Supremo, né? Não tem como você fazer uma previsão assim muito forte, né? Pelas reclamações constitucionais, eu aposto que eles vão manter a competência na Justiça do Trabalho. But a gente não sabe, vai ter que esperar a evolução do debate, né? Então, é uma solução possível? É. Questão incidental, Justiça Comum, julgou a questão incidental, volta para a Justiça do Trabalho, para a gente julgar a questão principal. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo agora que você vai tender a concordar comigo. A gente, quando dá aula, a gente já sabe o que serve, o que não serve, o que dá certo, o que não dá certo. Você vai testando em cada aula. Olha só. Trabalhador morreu, beleza? Você é a companheira do trabalhador falecido. Você ajuiza uma reclamação trabalhista pedindo o seguinte: senhor juiz do trabalho, eu quero que o senhor declare a minha união estável e depois eu quero que o senhor me pague as verbas rescisórias. Você já viu algum juiz do trabalho declarar a união estável? O Não, que o juiz do trabalho faz? diz que é incompetente para aquele pleito Mas específico. continua julgando? Continua. Julga a verba rescisória sem saber se ela é ou não é a companheira? Não, ele não pode julgar, ele tem que aguardar, Suspende. suspende até que haja uma decisão e que ela junte no processo, se ela é dependente previdenciária, com um comprovantezinho bonitinho. Exatamente. É a mesma coisa da PJ. O que o STF acha que é isso? Olha, eu quero, então, peraí, suspende tudo, aguarda o juiz competente decidir se essa PJ é válida ou não. É a mesma coisa de pedir união estável na Justiça do Trabalho, entendeu? Porque se você falasse, não, mas isso é uma questão incidental. Mas essa é a solução dada pelo CPC e como você bem explicou aí, fundamentada pelo Didier, não é isso? Isso é uma das possibilidades de resolver essa discrepância de competência, de questão incidental prejudicial e questão principal, quando o juiz não é competente para as duas. Então, assim, esse exemplo da união estável é ótimo, porque assim, Ah, eu, há 30 anos, eu suspendo o meu processo e aguardo o juiz lá de família decidir se você tem ou não tem. Mano, ó, vai lá na Justiça Comum decidir isso, eu não posso decidir isso. uhum. Aí depois fiquei pensando, por que não? Não é questão incidental? Então, das duas, uma. Ou eu passo também a poder fazer instrução de união estável, olha só que loucura. Ou eu tenho que ser coerente, né? Por que que alguns casos de prejudicialidade eu posso e outros não, né? Uhum. Então é isso, assim. Então fica aí essa, essa novidade, né? Porque também ninguém está falando isso, né? Ninguém tá percebendo essa nuance, né? Uhum. Então vamos ver. Eu diria o seguinte, repito, para mim vai continuar a competência com a gente, mas é possível que não fique. Na verdade, eu vou te falar, a minha preocupação, a 01 da minha lista é, quando o STF suspendeu tudo, foi e eu trabalho com prazo, eu sou advogada. Para mim é, até quando? Uhum. Porque assim, como assim sine die? Sabe aquela coisa do sine die para a sentença? Me dá um faniquito. Que eu penso Pois é. assim, mas cara, me dá uma data, me dá uma ideia mais ou menos de quando vai sair isso, gente, pelo amor de Deus. Dizem que vai ser agosto, né? Ah, é? Agosto de Deus. Ah, olha isso, tô aqui, eu falei: "Gente, mas já? Tô achando até rápido". A outra dê água, gente. Mas você sabe que como juiz, né, e quando suspendeu tudo, eu tive 2 sentimentos, né. Eu falei: "Ai, que bom", porque assim, eu não aguento mais não saber o que fazer.
Porque assim, você julga de um jeito, o STF vai lá, a reclamação constitucional muda. Aí você julga conforme a Constituição. O outro caso, a reclamação constitucional cai com outro ministro, manda fazer diferente. Tá assim hoje. Nem os ministros se entendem. Tem ministro que manda para justiça comum. Tem ministro que já reforma e diz que não tem vínculo. Aí manda voltar para a gente julgar. Vai julgar o quê? Já disse que não tem vínculo, não tem mais nada para julgar. Teve uma semana que a gente botou em sessão, a gente não sabia o que fazer. Olha, já está feito. A gente, o máximo que a gente pode fazer aqui é um acordo dizendo que o STF já disse na reclamação, né? Tem ministro que caça e manda julgar outra de acordo com o precedente. Aí tá, se eu julguei o vínculo e ele caça e manda julgar conforme precedente, eu só posso julgar agora dizendo que não tem vínculo, né? Eu não tenho mais o que fazer, né? Então, assim, cada ministro faz uma coisa. Aí você fala, não dá. Então, assim, eu gostei disso. Pô, agora vamos pacificar esse negócio, né? Não dá para você não saber o que vai fazer, né? E para o jurisdicionado é péssimo, né? E, por outro lado, você pensa também, caramba, vão ser milhares de processos suspensos. Depois disso tudo vai voltar de uma vez só. Aí você fica pensando naquele passivo crescendo ali, né? Dá nervoso. Não, e mais, assim, começou com as questões, pelo menos, e aí eu falo da minha experiência pessoal, tá bem? Começou com a suspensão dos processos sobre que tinham lá PJ, contrato PJ, etc. De repente, começou a haver suspensão de muitos Pois outros é. processos que não necessariamente, Otávio, tem PJ na outra Porque o história. tema ele é mais aberto. O item 2 do tema ele fala de pejotização e contrato civil de autônomo, né? Ele deixa mais aberto o item 2. Ele não é só PJ. E depois disso vem o quê? Uma decisão falando que, inclusive, contratos verbalmente firmados, não necessariamente por escrito, que também têm que ser suspensos. E aí começou a chuva da suspensão. Isso Isso. nunca aconteceu É. comigo antes, assim, inclusive, e eu, assim, eu atuo tanto reclamante quanto reclamada, tanto empregado e empregador, né? E processos que, inclusive, não queria que suspendessem, porque eu fico preocupada, estando pela reclamada, e aí eu falo até uma dica para os advogados, assim, pensem antes de pedir a suspensão de um processo, em como isso pode voltar para vocês, né? Porque, assim, tem juros e correção monetária correndo, as taxas estão altíssimas, e aí será que vale a pena suspender um processo que às vezes tem um valor menor, que dá para tentar resolver em acordo, que dá para tentar compor de outra forma e adiar esse problema pode gerar uma consequência para o cliente que não é bacana. Então, não é só: "Ah, vou suspender, ufa, me livrei". Não, você não se livrou, é isso vai voltar. E você sabe que tem colega suspendendo até a execução. Tem, É. tem. Porque, se o Supremo decidir, aí pode entrar com ação rescisória para rescindir o título executivo. Então, assim, tem colega suspendendo até a execução, É disso que eu tô que eu não concordo, falando. mas tem. Os processos estão, de repente, todos suspensos. Comecei a botar assim, verdinho na planilha, sabe, o Excel. De repente eu falei: "Que isso?". Mas aí também tem um outro aspecto que é muito importante, né? Porque, assim, são os desdobramentos dos entendimentos do STF, né? Porque, assim, para pensar também, ó, vou falar outra coisa aqui que ninguém fala, né? Essas chamadas desse podcast vão ser legais, hein? Você bota assim, ninguém nunca falou isso, agora você vai saber. Esse negócio, o pessoal querendo vender, né? Eu vou te falar um negócio agora que pouca gente sabe. 10 segredos para você turbinar a sua... Não é assim? Mas olha só, quando o Supremo ele faz a tese 725 e diz que outras formas de trabalhar também são lícitas e são válidas e geram dignidade para o trabalhador, e ele começa a falar que é possível você ser PJ, é possível você contratar isso, o Supremo, na verdade, ele quebra uma estrutura clássica nossa que a gente tem dificuldade de desapegar, né? Que é o seguinte: o Supremo diz, no fundo, que o contrato de trabalho, ou seja, a CLT é facultativa, ela não é obrigatória. Então, assim, eu sou juiz, né? Aí quero dar aula numa faculdade. A faculdade me oferece 2 modelos de contratação. Olha, professor, carteira assinada você vai ganhar 3.000, PJ você ganha 6.000, o que você prefere? Não, eu já sou juiz, beleza?
Então, estou longe de hipossuficiência. Minha autonomia de vontade, tranquilésima. Posso fazer o que eu quiser, que ninguém vai dizer que fui coagido, porque né, eu sou pobre, não sei o que lá. Não. Então eu falo assim, não, eu não quero carteira assinada por 3.000. Eu já tenho minha aposentadoria integral como juiz, não preciso nem recolher, né? Eu quero PJ de 6.000, para mim é muito mais vantajoso. Que aí eu vou pagar lá 7% de imposto, 8% de imposto, o resto entra para o meu bolso. Muito melhor do que ficar ganhando 3.000, descontando imposto de renda na fonte, descontando previdência, de um troço que eu não vou nem usar porque eu já sou juiz, entendeu? Então, não, eu quero 6.000 reais como PJ, para mim é melhor. Aí, depois de passados 15 anos fazendo aula assim, como PJ, eu entro com ação na Justiça do Trabalho e falo, olha, estavam presentes os requisitos da relação de emprego, quero o vínculo de emprego com salário de 6.000. Que é isso que acontece. E aí vem aquela bomba, bum, vem alguns milhões para mim. Então, o que o Supremo chegou à conclusão? Olha, se você tem condições de pactuar, não teve vício, não tem nada aqui de errado, não tem, nem foi nem prejudicial a você, trabalhador, você podia fazer essa escolha, é válido escolher isso. Então, em outras palavras, os requisitos da relação de emprego não são de ordem pública. Não são cogentes, não são imperativos. A CLT não é obrigatória. Isso é pesado de falar, porque o nosso DNA não é esse. O nosso clássico não é esse. O nosso clássico sempre foi, não interessa valor de salário, não interessa se você é engenheiro da NASA, não interessa. Você pode ganhar 200 mil por mês. Se tiver lá os elementos, pessoa física, pessoalidade, habitualidade, subordinação, né? Você é empregado, ponto final. A gente sempre julgou assim, né? A gente sempre fez isso. O Supremo agora está falando, não, é possível escolher. Você pode escolher CLT ou outra forma de contratação. O negócio é ver se a escolha está viciada ou não. Então, essa é a grande mudança. Que é assim, e a gente tem que refletir. Tá errado o Supremo? É. Agora sim, vamos lá. O Supremo, ele não tem um balizador para hoje, né, essa conclusão também é uma conclusão muito generalista, digamos assim. E aí eu fico pensando que nós, na Justiça do Trabalho, criamos, depois de muito tempo, um balizador no 444, parágrafo único, que é, se você é hipersuficiente, ou seja, tem ensino superior completo, recebe renda mensal maior ou igual a 2 vezes o teto da Previdência Social, você tem a capacidade de negociar, Escolha, é. né. E aí, assim, é um balizador. E aí vai para o Supremo e, de repente, o Supremo não tem nada de Não tem. balizador. E aí? Então, mas aí você tenta extrair das decisões do Supremo esse balizador. Aí, como é que isso começou, né? Tudo começou há um tempo atrás. Tá prestando nisso, como é que confia? É isso que Foi lançamento, é isso que eu vejo. lançamento. Axé Bahia 2000. Da época que eu ainda dançava. Para. Menos, né? Mas então, tudo começou quando o Supremo começou a julgar profissionais liberais. Então, a história começa dessa coisa da pejotização com médicos, Com advogados. advogados, Eu ouvi dizer que começou com isso, com advogados. advogados, mas advogado não era nem muito PJ, era mais advogado associado. Advogado associado e jornalista. Jornalista, esse pessoal conhecido, Isso, artistas, né? artistas daquela Que são televisão pessoas assim, conhecida, aquele canal. aquele canal que ninguém conhece. Então, são pessoas que nitidamente você fala, pera lá, esse cara não é CLT, entendeu? Esse cara aí não tá forçando a barra, para ser CLT. Só que essa galera é 0, alguma coisa da população ativa brasileira, né? Esse cara não chega a 1%, entendeu? Então, assim, se a gente for de fato enquadrar assim nessa ideia original do Supremo, que são essas pessoas diferenciadas, não há nenhum problema para o clássico trabalhista, porque você vai tirar aí nem 1%. O hipersuficiente seletista não representa 2% dos trabalhadores, que é aquele cara que ganha 2 vezes o teto, como você falou, e tem nível superior. Não chega a 2% dos trabalhadores. Então, se você pegar os caras que são profissionais liberais, que ganham salário alto, que, enfim, são esses diferenciados, isso aí é menos de 1% com certeza no Brasil, entendeu?
Então não vai pegar a estrutura dorsal da CLT, da área trabalhista, não é o problema. O problema é que se você criar uma coisa genérica, posso pejotizar. Pejotizar é válido. O trabalhador escolhe se é PJ ou não, vai acontecer o que a gente já está vendo. Você vai ter faxineiro PJ, gari PJ. Aí é complicado. Eu vi lá o gari PJ, né? Teve um caso no RT4. A empresa contratou os garis todos como PJs. Aí realmente isso mexe com o estômago, né? Dito isso, eu acho que assim, para tentar pegar um balizamento, eu hoje, pelo que eu vejo das reclamações constitucionais, seria um trabalhador profissional liberal, uma pessoa de nível intelectual, com uma remuneração elevada. Seriam esses os casos assim mais fáceis da gente enquadrar como uma PJ sem fraude, né? Só que assim, vai ter sempre aquela zona gris, né? Onde é que começa e onde é que termina, né? A gente vai ter sempre mas isso sempre foi assim também, assim, representante comercial, né? Até o STF definir que a competência é a da justiça comum, a gente ficou décadas julgando isso na justiça do trabalho e sempre essa zona gris, é representante comercial ou é empregado, né? Isso é normal, assim, a justiça existe por isso, porque tem sempre essas zonas de dúvida, né? Então eu acho que, no final das contas, vai ser bom definir, né, quais são os balizamentos para termos uma pejotização válida. Porque pejotizar pode, Uhum. não é proibido, pelo contrário. A lei permite, o STF já decidiu que é constitucional, vai descer 66, então pode. O negócio é saber o limite da fraude, só isso, Uhum. né. E essa coisa dessa grande mudança de visão do STF. Porque se eu posso escolher se eu sou seletista ou outra coisa, volto a falar, os requisitos da relação de empregos não são compulsórios. Eu posso estar trabalhando com subordinação, posso estar trabalhando com todos os requisitos, mas eu não quero CLT. Eu quero outra coisa para a minha vida. E aí o cidadão vai ter essa possibilidade de escolher, desde que a escolha não seja viciada, não seja compulsória, né? Como o caso, eu como professor, eu posso escolher tranquilamente, sem, Uhum. sem nenhum problema de vício de consentimento, Uhum. entendeu? E aí isso vai levar ainda a uma outra mudança estrutural no direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade. Porque assim, a gente sempre entendeu que se no papel você é PJ, mas na prática você tem os elementos da relação de emprego, empregado você é. Ponto final. Não mais. Se prevalecer essa ideia do Supremo, eu posso ter os elementos da relação de emprego, mas que vai valer o papel, que foi o que eu pactuei, foi o que eu escolhi para mim. Acabou o contrato realidade, Ah, acabou Eu não diria que alguns eu não princípios. diria que acabaria, eu diria que teria uma calibração, né. Assim, Hum. para quem está nessa faixa de salário alto, né, de liberdade e tal, não se aplicaria o princípio da primazia. Agora, para o clássico hipossuficiente, continuaria aplicando, né. Mas você acha que vai se usar esse balizador do Não, hipersuficiente? não sei, assim, eu tô falando isso com base nas reclamações constitucionais que hoje o Supremo produz. Normalmente são para profissionais de alto nível, profissionais liberais, pessoal, por exemplo, que é contratado como franqueado, né, pessoal de seguros, que também tem remuneração bem diferenciada no mercado. Então, assim, esse é o balizamento que até hoje aqui a gente tem, né. Então, tirando que o Supremo pode tirar algo da cartola, né, quando for julgar isso em plenário, se ele seguir ali mais ou menos o que ele já está fazendo, vai ser por aí, né, que é o que a gente imagina, né, que seja algo coerente com o que já vem fazendo, né. Sim. E isso vai levar em uma terceira consequência, Carol, estrutural, algo que ninguém nunca disse para você e agora você saberá. Hoje eu tô marqueteiro. Que é o seguinte, ó, sabe uma coisa que a gente faz até hoje? Tá lá, você pede vínculo de emprego, né. Se a empresa negar, falar: "Não conheço a Carol, nunca trabalhou para mim", O ônus é do empregado. o ônus da prova é do empregado. Mas se a Carol falar: "Não, trabalhou para mim sim, mas era autônomo",
Ônus da empresa. ônus da empresa. Por quê? Por que que a gente faz isso há tantos anos? Porque Você vai ver que não tem resposta. Por que que a gente faz isso? por uma questão de aptidão na produção da prova. A aptidão, o empregado, o trabalhador não tem como provar que trabalhou para você com os requisitos? Sim, porque se eu digo nunca te vi na vida, é Não, difícil aí para tudo mim bem, provar, né? concordo. Agora, se eu admito que você trabalhou, mas como autônomo, por que que eu tenho que provar que você é autônomo e você não precisa provar que você tem... Por que que a gente presume que é empregado? De onde é que vem isso? De presumir que é empregado? Da proteção. Da Aí eu proteção, concordo com você, tá? entendeu? Não está escrito em lugar nenhum. A gente tira isso da principiologia trabalhista, Isso. né? E aí que eu falo, assim, para o Supremo, essa presunção não seria correta. Mas se a gente está falando que a grande maioria dos trabalhadores no Brasil é de hipossuficientes, que Aí eu vou te derrubar. uma hora dessa. Seletista representa nem 30% da população ativa. Então a gente não está falando da maioria, entendeu? Então esse que é o problema. É porque, na verdade, a gente tem uma concepção que a melhor forma de proteção é seletista. Então por isso que a gente presume favoravelmente a trabalhador. E isso não está escrito em lugar nenhum, entendeu? E aí, quando o Supremo fala que ser seletista, ok, mas isso não é a única forma digna de trabalhar, que é digno trabalhar como PJ, é digno trabalhar como autônomo, é digno trabalhar como uberizado, eu não tenho mais que presumir nada. Eu tenho que julgar pelo ônus da prova. Olha, você pactuou o quê? Ser autônomo. Ok, ser autônomo é válido, é bom, é digno. Você quer dizer agora que não era autônomo? O ônus é seu. Entendi. Então, seguindo esse raciocínio, o ônus da prova seria sempre daquele que alega Isso. e para o outro ficaria o ônus da contraprova, se fosse o caso. O artigo 818 da CLT. A gente, na verdade, faz uma grande inversão de ônus da prova. Sempre fizemos por presunção. Presunção não prevista em lei, presunção que a gente tira da principiologia. A gente sempre fez, a gente continua fazendo isso. Eu julgo assim, tá, gente? Eu coloco isso lá nos meus votos, eu faço isso até hoje. Mas o Supremo está dizendo que, peraí, não é assim. Se você pede vínculo de emprego e você foi contratado como autônomo, ok, isso é tão bom quanto, né? Então você que tem que provar que você era empregado. O ônus da prova não é da empresa, só porque assim, a empresa fez algo de errado em te contratar como autônomo. Por que que ela tem que provar que você era autônomo? Ou seja, por que que preferencialmente todo mundo tem que ser seletista? Entendeu? Por exemplo, Portugal não tinha essa presunção de vínculo de emprego. E eles criaram um artigo no código deles de que só se presume vínculo de emprego quando você conseguir demonstrar que existem pelo menos 3 fatores de um rol que eles têm lá no artigo. Acho que é o artigo 11 ou 12 da lei deles. Por exemplo, cumpre horário, recebe ordens, tal. Se você provar que tem 3 daqueles itens, aí presume-se o vínculo de emprego. A Então gente, não é presunção, é prova. você faz uma prova mínima Ah, para jogar o ônus para o outro lado. entendi. Tipo Aqui uma não. produção antecipada, assim. Não, é no próprio Não é nessa. processo, Ah, tá. é como se fosse assim, a partir de que momento eu posso presumir que ele era empregado e o ônus da prova cai para outra parte, entendeu? Tá. O que que eu preciso, o mínimo que eu preciso para isso? Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é só você espirrar e dizer que era empregado que o ônus é da empresa, se ela admitir a prestação de serviço, entendeu? Então, de fato, assim, são coisas que mudam a estrutura, né? Que mudam o clássico do direito do trabalho. São muitas consequências, né? Então, assim, a rigor, se a gente for aplicar o tema 725 hoje já, a gente já deveria não utilizar a presunção do vínculo de emprego, porque é digno trabalhar de outras formas. Eu não posso dizer que a empresa está fazendo algo errado porque te contratou por outro modelo que não o seletista, entendeu? Tá, mas sabe qual é o meu ponto? Quando a gente fala em PJ, é o seguinte, ou existe o exemplo, né, que você muito bem deu aí, do juiz que é professor e que optou, claro, né, livremente por ser PJ naquela instituição, tendo em vista que ele não tem interesse em ter recolhimento, ou a gente vê 2 casos, o caso
da pessoa que entrou numa instituição e que mandaram ela abrir uma PJ para ela poder e aí uma pessoa mais, enfim, humilde, etcétera, que não que é vamos botar assim, Hum. o hipossuficiente, ou a pessoa entra e aí também tem esse caso que eu também acho importante falar, que é vida real. A pessoa entra na instituição e fala: "Não assina minha carteira, porque eu estou recebendo o benefício do governo, eu estou recebendo o seguro-desemprego do emprego anterior". Então, são basicamente esses 2 casos, assim, que eu vejo muito de daquela informalidade inicial, daquela informalidade do contrato, né, ou através de uma PJ fraudulenta, ou, através também de uma burla à legislação trabalhista na forma de pactuação, por conta do interesse aí de ambas as partes. Por exemplo, o primeiro caso, a empresa mandou, é a coação clássica, e é fácil de provar isso na justiça. Você traz lá mais 3 colegas e falaram: "Também fui obrigado, também fui obrigado, também fui obrigado". Aí você pede para a empresa assim: "Me dá aí a tua relação de empregado, são todos PJs". Então espera aí, se você não contrata empregado, só contrata PJs, e eu tenho aqui o reclamante mais 3 testemunhas dizendo que foram obrigados a abrir PJ, a chance disso ser fraude é gigantesca. E a gente vai continuar reconhecendo a fraude, se a competência for nossa, né. Mas A gente vai continuar reconhecendo a fraude, isso não é problema, entendeu. Isso que eu falo, o pessoal está achando que vai acabar o mercado de trabalho, não vai, porque assim, essa fraude vai continuar acontecendo, tá. Esse é o primeiro caso, né. O segundo caso, quando a própria pessoa, por interesse próprio, às vezes ilícito, né, não quer a carteira assinada, eu sou minoritário, a gente já falou sobre isso aqui também uma vez. E eu fui até muito criticado, e eu acho até que bombou o vídeo, porque vídeo bom, né, bomba é isso, né, meio polêmico, né, que as pessoas amam ou odeiam, ou ao mesmo tempo, né, tem de tudo. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o trabalhador não pode se locupletar, né. Se ele pede para não ter carteira assinada, porque está recebendo um benefício do governo que ele perderia se tivesse carteira assinada, ele não pode querer depois receber as verbas trabalhistas por esse período que ele não podia estar trabalhando com carteira assinada. você pede sempre para oficiar? Eu mando oficiar e já teve um caso que eu fiquei sabendo, que saiu até na mídia isso, que o MPF levou à frente, pediu lá, fez a denúncia criminal, a Justiça Federal acolheu a denúncia criminal e o cara foi condenado criminalmente por essa fraude, entendeu? Teve não só que devolver, restituir o valor Como pro erário como público, foi né. penalização criminal, porque ficou recebendo, trabalhando durante seguro-desemprego, né, que é É dinheiro, esse o foi caso? seguro-desemprego, né, que é dinheiro público, gente, é dinheiro de todos nós, isso é desvio de dinheiro público, sabe, assim. Aí vem aquela coisa que também a gente tem aqui no Brasil, que é uma tolerância tóxica, assim: "Ah, mas tudo bem, ah, mas "Ah, mas ele é pobre, mas não ele, tá tudo bem", entendeu. Eu esse dinheiro ia para onde?". Pois é, todo mundo tá aí roubando bilhões e não sei o quê, e aí o seguro-desemprego lá, não sei o quê. E não pode, não É, pode, não pode, roubar não pode, ninguém pode roubar. Eu acho que assim, nada, nem um lápis, entendeu? Não pode, entendeu? Então assim, eu julgo um pouco diferente isso também, né. Eu entendo que esse período de contrato é nulo. Para mim o objeto é nulo, né. Aliás, eu até recebi uma denúncia, esqueci de falar isso. Teve um vídeo que a gente gravou aqui que eu falei dessa minha tese, e eu fui denunciado na corregedoria por ter falado isso. É. Claro, a corregedoria, graças a Deus, arquivou a denúncia, mas teve uma denúncia anônima de que eu estaria ensinando as pessoas a julgar de uma forma, sem dizer que existe entendimento em contrário. Eu acho que a denúncia queria que eu falasse o seguinte: "Olha, eu acho isso, mas eu estou errado". não, mas aqui a gente bota a nossa opinião, mas sempre deixa em aberto que tem entendimentos contrários, nem sempre a gente concorda em um com o outro, nem É sempre só, eu sou minoritário e tal, sim. como eu deixei aquilo claro que várias vezes, isso aqui é um programa de, né, de opiniões, assim, quem concordar legal, quem não concordar não precisa me odiar por causa disso. Não, a discussão é acadêmica, a gente fundamenta cada um, é dentro do Mas fui denunciado, que isso. mas faz parte. Então eu acho assim, eu só acho isso, eu acho que a pessoa não pode receber o melhor de 2 mundos, né. Eu acho que é uma questão ética, são princípios gerais do direito que a gente também tem que aplicar para o trabalhador. A gente tem que ser muito incisivo com quem faz fraude.
seja empregado, seja empregador. Eu acho que esse é o grande papel da justiça. Quem faz errado tem que levar na cabeça, né? Quem faz certo, show. A gente aplaude e não condena quem faz certo. Simples assim, né? Então, eu tenho essa forma de entender esse caso, sabe? Que tá muito, né? Tá bastante. Tem proliferado, né? É, principalmente que teve aí o período da pandemia, teve aquele benefício emergencial que foi concedido, eu acho que Tem os Bolsas Famílias, esses troços todos, porque o Bolsa Família você não perde, mas reduz o valor durante 2 anos, depois aí você perde e tal. E o pessoal do setor de serviços, eles reclamam muito que eles estão com muita dificuldade de conseguir mão de obra, porque é um setor que o salário é baixo e muita gente recebendo benefício. Então, as pessoas não querem a carteira assinada por conta dos benefícios. Aí fica entre a cruz e a espada. Contrato sem carteira assinada, depois eu vou levar uma bomba na justiça, né? Não consigo contratar com carteira assinada porque a pessoa perde o benefício. Aí fica sempre isso. É um problema sério hoje, é um problema social que a gente tem hoje. Alguém tinha que fazer algo diferente para tentar solucionar. Mas eu vou dar um nó na sua cabeça agora, Carol. Hoje eu tô impactante. Porque assim, esse é o debate que a gente faz, que é o debate comum, né? É o debate do que a gente está acostumado a ver, do que a gente, né, vê na justiça, os seus clientes, os meus jurisdicionados, né? Só que assim, tem muita coisa diferente rolando por aí, né? Eu vou dar 2 exemplos aqui que para mim, assim, foram impactantes e eu continuo pensando neles até hoje. O primeiro foi um caso real de um colega advogado que me falou o seguinte: Otávio, estou com um problema lá com o Ministério do Trabalho, que foi fazer a fiscalização e autuou o meu cliente. Falei, tá, mas o que que houve? PJ. Falei, pô, não é óbvio, né? Isso aqui, não, não, olha só, cara, o que que houve? A mulher, a empregada era uma faxineira que trabalhou 20 e tantos anos na empresa e se aposentou. Carteira assinada, tudo bonitinho. Ela se aposentou e não quis mais trabalhar, foi para casa. Deu 1 ano, ela voltou lá e falou: olha, não estou gostando da vida de aposentada, quero voltar a trabalhar. A empresa, poxa, 20 e tantos anos, gostava dela, falou: ótimo, ó, vou te dar 2 opções. Você pode voltar com carteira assinada, que vai ganhar aí 2.000, ou como PJ eu te pago 3.000, 3.500, uma coisa assim, ou 4.000, um troço assim, bem mais como PJ. O que que você prefere? Porque você já está aposentada. Ela, prefiro PJ. Beleza, contratou como PJ. Sim. Aí foi lá o Ministério do Trabalho e autuou, né? E aí você fica, essa empresa fez mal para essa trabalhadora? Foi ruim para ela ter PJ? Assim, o que que ela está perdendo por ser PJ? Ela já está aposentada, já tem os recolhimentos todos, assim. Então, sabe, aí isso mexeu comigo. Eu falei, porque a gente parte do pressuposto de quem é hipossuficiente, dependente econômico, não pode escolher nada, né? E talvez isso seja uma das maiores, assim, presunções, digamos assim, prepotentes nossas, entendeu? Por que que a pessoa que não tem tanto dinheiro como a gente não pode fazer escolhas? Não pode decidir ali. A gente tem que tomar cuidado para não ser prepotente, né? Então, assim, isso mexeu comigo, para ser muito sincero, esse exemplo acendeu aquele alerta, né? E aí eu fiquei pensando, como juiz, qual é o meu papel, né? O meu papel é garantir que todos possam ser livres, que todos possam escolher o que querem de forma livre. Esse é o meu grande papel, né? Se a pessoa é dependente de forma econômica, dependente economicamente, eu tenho que redobrar a atenção, porque essa pessoa tem muito mais probabilidade, né, de estar sendo coagida. Mas não que ela não possa fazer escolha na vida dela também, entendeu? Esse é o primeiro exemplo. E o outro exemplo foi a pesquisa que a gente fez de campo ano passado, lá na USP, né, o grupo de pesquisa que eu participo, o GETRAB USP, sobre a coordenação do professor Nelson Marris, que a gente foi fazer uma pesquisa de campo em Paraisópolis, que eles fizeram lá um hub de empreendedorismo. Então, assim, você vai lá na favela, e esse termo é um termo que eles usam, favela, favelados, que eles não querem mascarar, sabe, com comunidade e tal. Somos favelados, estamos na favela. E eles criaram um hub de empreendedorismo porque eles chegaram à seguinte conclusão: olha, a ajuda externa é boa, assistencialismo é bom,
mas não tira a gente da miséria. A gente vai ficar sempre aqui. Então, assim, Dependente, é isso? isso, vamos ser sempre dependentes. O que a gente quer é sair disso. Dignidade para o favelado é dinheiro no bolso. E aí eles têm lá mais de 40 negócios criados nesse hub de empreendedorismo. Um deles que a gente conheceu de perto lá, em 5 anos faturou mais de 20 milhões de reais com entregas, com mais de 60, 80 ali contratados para fazer as entregas dentro da favela, porque as empresas não conseguem chegar dentro da favela. Então foi uma ideia genial. E assim, com carteira assinada, sem carteira assinada, ou como autônomo, o que for, mas assim, eles estão ali resolvendo a própria vida, entendeu? Aí eu fiquei pensando também na questão trabalhista disso, né? Poxa, o cara tá ali conseguindo, né, dignidade por outros meios, que não o clássico que a gente conhece. E quebrando uma espinha dorsal da área trabalhista que a gente tende a desejar, que é a dependência. Eles perceberam que, sendo dependente, eu não vou muito longe. Eu tenho que bater asas para voar, entendeu? Então, isso também mexeu muito comigo, assim, porque a gente fica pensando, não, a CLT é a forma que vai te dar dignidade e tal. Será? E aí você faz uma grande reflexão, né? Já me deu vontade de pegar um vinho agora, fazer a grande reflexão. Eu estou julgando isso há 30 anos, CLT está aí há mais de 80 anos, e os problemas não mudam. Os problemas são os mesmos. E a gente não deu uma grande solução para a questão trabalhista. E o trabalhador não está melhor do que estava há 80 anos. Aí muita gente fala, mas sem isso vai ser pior. Será? Será que não está na hora de a gente tentar uma coisa diferente? Tentar outros modelos? Tentar novas formas de gerar dignidade? Então, assim, por isso que eu acho, assim, eu tenho até um artigo escrito que eu brinquei com essa questão do STF, né? Que eu falo que o ministro Gilmar Mendes é o malvado favorito da Justiça do Trabalho, né? Que lá nos desenhos do malvado favorito, no final ele é bonzinho, né? Assim, porque o Gilmar Mendes, ele com essas chacoalhadas, ele permite essas reflexões todas, né? Para quem está aberto para refletir. Quem não está aberto para refletir só vai falar mal do STF, vai dizer que o STF está mancomunado com grande capital querendo destruir a proteção social, os direitos humanos e na área trabalhista, em outros temas não. Aí o STF é tido como humanista, é muito engraçado isso, né? O tema que te agrada, o STF é o terror, que não te agrada. O tema que te agrada, o STF é progressista. Então, assim, você escolhe por tema se você gosta ou não gosta do STF. Isso é doido, né? Então, assim, quem está aberto está refletindo e está vendo outras coisas possíveis, né? Se vai ser melhor ou pior, só o tempo dirá. Mas, assim, que a gente precisa de algo novo, eu não tenho dúvidas. Eu acho que também existe, por trás de toda essa discussão, uma preocupação econômica, Sim, né, que é: vai haver uma redução da arrecadação como um todo, e a gente está falando de, sei lá, terceiro setor, a gente está falando sobre, fundo de garantia, sobre contribuições previdenciárias. Então tem um movimento econômico por trás disso, inclusive também sobre orçamento da justiça, né. Então, assim, se eu não preciso, de uma competência tão grande ali na justiça do trabalho, por que que esse orçamento vai para a justiça do trabalho? Enfim, então acho que tem muitas discussões econômicas por trás disso, e tem hoje muita gente escrevendo também sobre esse viés, tá, que é um viés que, assim, eu nem me sinto muito à vontade para falar, eu fico lendo e a gente fica preocupada, né, porque eu acabo acreditando até em fake news. Eu assumo, eu acredito em tudo. Trouxe um número, eu falo: "Ai, meu Deus", porque o instituto tal chegou à conclusão, eu fico: "Ai, meu Deus, eu acredito, tá certo, isso é verdade". Aí eu leio outro, mas isso também tá certo, isso é verdade. é assim, ó, essa questão da previdência é uma preocupação óbvia, né? Mas lembrando que do jeito que está, já quebra, né? Sim, Se os não muda, atuários já já vai falam quebrar, isso. de qualquer forma, entendeu? Então, assim, tem que ser feito algo, né? E aí você pode fazer algo mantendo o mesmo modelo, aumentando contribuição, diminuindo benefícios e aumentando o tempo para aposentadoria, do mesmo modelo. Ou você pode criar um modelo novo para essas novas formas de trabalho. Isso eu não vejo, assim, grande dificuldade nisso não, Carol, para ser muito sincero. Porque, assim, o que tem que mudar é a mentalidade. Se eu
posso ser PJ, um trabalhador pejotizado, por que que eu não posso criar uma lei com previdência para trabalhador pejotizado? É só uma nova forma de trabalhar. É uma nova roupagem jurídica para trabalhar, entendeu? É porque hoje se olha sob a seguinte ótica, pelo que eu tenho visto, é o seguinte: CLT, quem é seletista e ganha bem, sei lá, tem aquela alíquota lá de 27,5%, e se você é um MEI, você tem uma alíquota lá de 6%. Isso. É uma diferença discrepante. Discrepante. E tem que mudar isso. Todo mundo já sabe que essa coisa do MEI não funcionou do ponto de vista da previdência, né? Você Uhum. vai ter que reequilibrar isso tudo. Mas assim, é como eu digo, mesmo que o Supremo diga não pode pejotizar, Hum. vai ter que mudar a lei, porque não é mais possível que a previdência se sustente nos próximos 20 anos com a lei atual. Então, assim, hoje a gente até já sabe, assim, a gente conversa isso entre os colegas juízes, desembargadores. Assim, você tem que rezar para conseguir preencher os requisitos para se aposentar antes da próxima mudança, porque vai mudar, tem que mudar, não tem como não mudar, porque vai quebrar. Então, assim, isso tudo eu concordo com essa preocupação, mas isso para mim talvez seja o mais óbvio. Se a gente vai assumir outras formas de trabalhar, a gente tem que criar uma outra ideia de previdência para suportar isso. Simples assim. Isso para mim não é um grande problema. É só uma questão da gente evoluir o pensamento para mim, para uma nova previdência. E tem vários exemplos. Eu me lembro que conversando com o José Pastore, ele, salvo engano, na Alemanha já tem uma previdência flex. Você, quando faz o seu contrato, você já estipula qual é o percentual de previdência que você vai recolher e tal. E você vai recolher em cima, você depois vai ter o benefício em cima daquilo que você combinou que vai recolher, entendeu? Então, assim, e é obrigatório, qualquer contrato, não é só contrato CLT, entendeu? Qualquer contrato você tem que ter lá a sua previdência e tal. Então você tem que adotar modelos diferentes para ter arrecadação e para ser sustentável. Então, Uhum. isso para mim não é o grande problema. Vai ter que mudar, vai ter que mexer, mas de qualquer forma tem que mexer na previdência. Uhum. Tá, então, é, vamos lá, dos 3 temas que vão ser julgados, e aí eu vou tentar fazer um exercício de adivinhação futura. Você me ajuda? Ajuda, vamos lá. A competência, você acha que vai ficar na Justiça do Trabalho? Eu hoje apostaria em 80% de chance de ficar no X-Trabalho, 20% de cindir. Questão incidental, Justiça Comum, questão principal, Justiça do Trabalho. Tá, não tem nenhum percentual que deixe só para a Justiça Comum. Não, Tá, porque direto, de qualquer porque forma a questão principal é nossa, se é vínculo de emprego. Eles vão ter que decidir sobre a validade da PJ. uhum, Superado, aí vem para a Justiça do tá, Trabalho. tá. Sobre a licitude da PJ, você acha que eles vão manter o que já foi entendido Esse, anteriormente? esse para mim eu aposto todas as minhas fichas. Eu, 100%? eu tava pensando em abrir um bet STF. Para, aposta não, não pode. Mas esse eu apostaria todo o meu salário. Que é lícito pejotizar, é lícito contratar como autônomo, é lícito contratos civis, porque isso é lícito, isso está na lei já. Isso não tem mais que debater. Isso para mim já é óbvio. Tá, e sobre o ônus? Com quem vai ficar o ônus da prova de E eu eventual acho, alegação de fraude? pouca gente está se preocupando com isso, mas eu acho que a grande diferença vem aí para mim. Eita, Eu acho que o STF vai dizer que o ônus é do reclamante, é do trabalhador. e aí como se desincumbir desse ônus? Vamos já se adiantar ao problema? Como o trabalhador sempre fez, prioritariamente prova testemunhal. Vai ser a grande prova que ele vai produzir. Ele vai chamar colegas que vão provar que trabalhava subordinado, que não teve liberdade para contratar, que foi obrigado, que não foi dada opção, né? É isso, né? Eu acho que assim, a grande mudança para mim, prática, vai ser acabar com a presunção do vínculo de emprego. Essa que vai ser para mim a grande mudança prática, é o que eu estou esperando. E vai mudar os processos? Vai, porque hoje você pede vínculos, se a empresa não fala nada, se a empresa não produz prova, você ganha. Então, eu acho que a grande mudança vem por aí é essa, né? Tá, e aí
vale pedir para o juiz para oficiar a empresa para juntar RAS, dizer quantos empregados tem seletistas, qual o número total de empregados e quantos são seletistas e quantos são contratados como Sem dúvida. PJ. Você faz um raio-x da empresa, aí você vai ver, aí vem toda aquela, vai depender da decisão do Supremo, mas você vê quais são os valores dos pagamentos mensais, né? Você vai ver se esses autônomos todos trabalham, todos eles exclusivamente, apesar da exclusividade não ser um requisito, mas é um Forte indício. indicativo, né? Assim, você como um profissional autônomo, você gosta de ter liberdade, né? Você gosta de estar onde paga mais, né? É que nem motorista de Uber, o cara vai para a corrida que paga mais, entendeu? O cara fica ali com liberdade, né, de escolher. Então, essa liberdade de escolha é um indicativo. Sim, é o juiz professor, né, que escolhe a instituição que ele vai dar aula. É, Se eu quero dar aula agora para pós, se eu quero dar para graduação, né. exatamente. Normalmente tem mais de um vínculo, né? Não dá aula só num lugar, dá em mais de um lugar, também é um outro indicativo, entendeu? Então você vai ter uma série assim de indicativos para você chegar às suas conclusões, né? Eu acho muito legal esse também de ver o raio-x da contratação da empresa, né? Quantos empregados tem, quantos PJs tem, quais são os cargos de empregado, quais são os cargos de PJ, né? Vai gerar uma dificuldade maior, talvez, né? Mas também é importante a gente lembrar, gente, que a gente não pode mais fazer como a gente fazia no passado. Quando eu estudei a área trabalhista, os meus professores falavam o seguinte, davam o seguinte conselho: olha, você como advogado, você pode falar para o seu cliente, assina qualquer contrato, não vale nada contrato assinado, né? A gente aprendeu isso. A gente anula tudo na justiça. TRCT, assina qualquer coisa aí, depois a gente vai lá e anula isso tudo. Pediu demissão? Pode assinar, depois a gente anula. Peraí, como assim? Como é que você tem uma área jurídica em que o conselho assina qualquer coisa que não vale nada? Tem alguma coisa de errado. E o que está de errado está aí, batendo na nossa porta. Mais de 2 milhões de ações novas por ano. Todo mundo assoberbado de processo. Por quê? Porque essa cultura do não vale nada, ela gera uma insegurança gigantesca, né? Então, precisa calibrar alguma coisa, eu não tenho dúvida disso. A gente precisa recalibrar, né? E lembrando que o fato de eu ser hipossuficiente gera uma potencialidade de vícios, mas não gera incapacidade. A gente não pode misturar essas coisas, né? O trabalhador ele não é incapaz. Ele tem maior potencial de estar sendo viciado na sua vontade, mas incapaz ele não é. Então você parte do pressuposto de que o que ele fez é válido. E aí ele prova que não era válido. Ponto. Não tem assim, não é, se você parar pra pensar, não é assim um desastre, entendeu? É racionalizar o sistema, né? Uhum. Mas vai mudar. Tá, e previsão de que isso aconteça? Você brincou com agosto, fiquei nervosinha. Não, teve uma entrevista, não sei se foi com o Barroso, teve algum ministro que falou que eles querem julgar isso no segundo semestre. É, Então nós estamos gravando agora, estamos em junho, né? isso. Então a previsão seria julgar isso no segundo semestre. Tem que julgar rápido, eles estão sensibilizados com isso, de que tem que resolver rápido isso, porque assim, a área trabalhista está, né, estrangulada. A gente precisa dessa definição. Uhum. Senão realmente a coisa vai ser complicada. Mas sim. Complicada. Tem uma coisa nova também que aconteceu, cara, que eu acho que é legal. É um adendo, né, a isso tudo. Você viu aquele caso da desembargadora, foi do TRT4, 4, né? vi. Mas fala pro pessoal. Você lembra do caso exatamente? Não, eu lembro que ela Acho que foi mandado de segurança, né? prosseguiu no julgamento, Eu acho que o e juiz de aí primeiro grau suspendeu, aí impetraram o mandado de segurança, aí acho que ela deu liminar no mandado de segurança para revogar a suspensão do e tema de mandar transição descer para o juiz para continuar o no juiz julgamento. continuar o julgamento. Só que parece que nessa decisão dela, eu não li a decisão, eu li a notícia, né? Ela criticou, falando que era absurdo, tal. E aí o que chamou atenção ali, que a questão foi o CNJ, não, corregedor geral do CNJ, de ofício, mandou abrir reclamação disciplinar, processo disciplinar contra a desembargadora.
Então isso pode estar inaugurando uma nova fase também, porque, assim, eu já tinha cantado essa pedra. Quando você tem um sistema de decisões vinculantes e o juiz não cumpre a decisão vinculante, a tendência é querer alguma forma de penalização para o juiz que não cumpre, né. Então, assim, esse foi um primeiro caso, assim, concreto de alguém responder, né, por sanção disciplinar, possível sanção disciplinar, por não estar cumprindo uma decisão vinculante do Supremo. Isso pode inaugurar uma era, né? Porque muita gente critica que mesmo com as decisões vinculantes, os juízes não aplicam, não continuam fazendo o que querem sem observar a decisão vinculante. Tem essa crítica, né? Então, eu acho que é legal fazer esse adendo até para a gente questionar o sistema de justiça. Porque, como tudo na vida tem um lado bom, tem um lado ruim, né? O lado bom é falar, é isso mesmo, tem que observar as decisões vinculantes. Mas o lado ruim é, eu vou começar a ter medo de fazer distinguos. Eu vou começar a ter medo de fazer distinção para não aplicar um tema vinculante. Vai que entendem que eu estou sendo insubordinado e querem me punir, então é melhor aplicar sempre. E isso pode enfraquecer a magistratura, né? Isso não é, eu acho assim, punições têm sempre esses dois viés para a magistratura, né? Uhum. Então, fica esse alerta aí. É, e você me lembrou agora de um ponto muito importante, que eu comecei quando comecei a ver a suspensão dos processos, quando eu comecei a ver a suspensão dos processos, a primeira coisa que eu fiz foi: "Vou peticionar, arguendo distinguishing, dizendo que o meu caso não se assemelha Isso. ao caso que está sendo julgado, a tudo isso que está sendo falado aí na tese, o que foi fixado na tese", né, mas não colou. Mas o papel é esse, né? É. Aí a gente tá com dificuldade, assim, a gente lá na minha turma, né, a gente brinca, né, que assim, tem as teses vinculantes, tem as sumas e tal, e na nossa turma a gente tem as nossas enquetes vinculantes, né. Porque a gente não quer uma turma que um dia julga de um jeito, um dia seguinte julga diferente, não é legal, né, você tem que dar uma coerência ali ao colegiado, né, o princípio do colegiado. E aí uma das coisas que a gente debateu foi isso, o tema 1389, o que que a gente vai suspender, né, quais são os balizamentos, né. E assim, num primeiro momento a gente, por exemplo, o contrato verbal a gente não estava suspendendo. Uhum. Aí teve uma reclamação constitucional, acho que foi o Fux, né, não me lembro, Foi, foi o foi Fux, pouco. né, que disse que Isso. inclusive verbal tem que suspender, mas foi o Fux, né. Aí Mas gerou segunda leva de suspensões. gerou. Então assim, eu a turma ainda não está suspendendo o contrato verbal. Então, assim, eu estou seguindo o colegiado, né? Mas talvez já seja a hora de suspender, né? Porque a cada nova reclamação a gente vai vendo uma nova, né? Uma nova orientação. Porque aí vale uma crítica também, né? Você faz um tema bem abstrato e genérico, a gente tem que interpretar o tema, né? A gente tem que interpretar a determinação de suspensão. É complicado, né? Poderia ter sido mais incisivo, né, É, explicando melhor, aí concordo. que aí você fica ali, não é, tal, revelia. Eu já, assim, entrou a petição inicial, eu já suspendo? Ou eu espero a reclamada alegar que era autônomo? O que que eu faço, entendeu? Não sei. Então, assim, tem uma zona ali que você fica na dúvida mesmo, né. Eu, se estivesse como juiz monocrático, eu suspenderia tudo, e por um motivo muito simples: ônus da prova. Porque a gente não presume que o ônus, que é vínculo e o ônus é da reclamada, e o tema bota lá, o ônus da prova é uma das coisas que vai ser definida. Então, assim, eu posso estar fazendo um processo todo nulo. Eu posso estar dizendo que o ônus é da reclamada e lá na frente o Supremo vai dizer que o ônus era do reclamante. E aí eu já fiz toda a instrução com base numa distribuição de ônus que não é constitucional. Então, assim, eu acho que a cautela era suspender tudo mesmo e esperar o Supremo julgar. Mas, né, tá aí, tá na mesa. Então vamos ver. É, tô ansiosa, tô curiosa, tô preocupada. Todos mas está todo mundo assim, né, com a respiração suspensa, aguardando aí essa decisão. Vamos ver. Mas assim, não será o fim deste trabalho, né.
mas pode ser uma grande mudança de futuro das relações trabalhistas. Essa é a minha preocupação. A minha preocupação não é mesquinha, não é com o meu orçamento na justiça do trabalho, não é com o meu cargo de juiz, não. Eu penso realmente no desenvolvimento da principiologia do trabalho humano para o futuro. Se a gente tirar isso da área trabalhista, quem estuda esse fenômeno, né, pode ser que o caminhar não seja tão bom quanto seria com a gente que já faz isso, né? Por outro lado, há quem critique o que a gente faça, né? Tem muita gente que acha que a gente é exagerado, que a gente derrapou na curva, que a gente, né, não consegue pensar bem essas novas questões e é bom tirar mesmo a gente da jogada. Tem muita gente que acha isso, né? Porque a gente tem que reconhecer, tem muita gente na área trabalhista que é, sim, retrógrada. Só pensa em CLT, só CLT salva. Hum. O que eu acho é que, assim, os movimentos sociais e históricos são pendulares. Se em algum momento a gente vai muito para um lado, a gente naturalmente vai voltar e vai, ainda que vá para o extremo oposto, em algum momento a gente encontra ali um ponto de equilíbrio. Então eu confio muito nisso. Eu acho que o que você falou, né, no início de que alguma coisa sobre a impermanência da vida, das relações e tal, isso é filosófico, mas serve muito para o direito do trabalho, serve muito para a vida como um todo, né. Então, eu acho que dentro dessa ideia de que tudo muda o tempo todo e a gente tem que se adaptar às mudanças e estar aberto ao que vem, que a gente ainda nem sabe o que que é, eu acho que é confiar que, mesmo que a gente vá para um outro extremo agora, o que seria também ruim, né, os extremos são sempre ruins, enfim, que em algum momento a gente vai chegar aí num ponto de equilíbrio, vai encontrar um caminho para uma forma de estudar o direito do trabalho de um outro jeito, de encontrar uma nova caracterização, novos requisitos, nova, É, proteção. e eu vou falar uma coisa agora também que eu sei que muita gente não vai gostar, mas assim, a gente tem que superar aquela ideia clássica da luta de classes, sabe? Do eterno antagonismo. Eu acho que a gente tem que, lógico, existe diferença de interesses, ok. Trabalhador e empresário, tem ali um certo conflito de interesses. Mas já está provado, a pandemia provou isso pra gente. Se não tiver desenvolvimento econômico, não tem trabalho. Então, assim, a gente não pode demonizar quem sustenta, entendeu? Quem dá origem a isso tudo, né? Então, assim, o que dá origem a um trabalho forte é desenvolvimento econômico. Então, assim, a área trabalhista ela tem que ser mais atenta a essa realidade, né? O que eu acho que é o comando da Constituição. Para mim, a Constituição, quando fala lá no artigo 1º, nos seus princípios fundamentais de valor social ao trabalho E e livre iniciativa no mesmo lugar. no mesmo inciso, ela já está falando isso. Olha, as coisas elas são complementares, elas têm que coexistir, um alimenta o outro, né? E isso é provado estatisticamente. Quando você pega fases de crise econômica, as negociações coletivas somem ou ficam muito frágeis, são basicamente de manutenção de emprego. Quando está com muito desenvolvimento econômico, as negociações coletivas são de reajuste salarial, de benefício. Por quê? Porque a empresa tem gordura, ela pode ir além, né? Agora, na crise, então assim, a gente está numa fase de revolução tecnológica, revolução digital, disruptura, inteligência artificial. Então, assim, se a gente demonizar o empreendedor, a tendência é o cara botar lá um monte de robozinho, um monte de IA, um monte de, né, de alternativas para não ter esse problema, né? Porque assim, eh, você conhece, acho que melhor do que eu pela sua atuação, de forma geral, o empresário odeia a área trabalhista, né? Odeia a justiça do trabalho. E aí eu fico pensando, a gente é odiado por um dos jurisdicionados, né? Por quê? Porque eles são demônios e nós finalmente pegamos o demônio, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente precisa recalibrar, sabe? A gente precisa ter outro olho, outro olhar, né? Para essa realidade, né? E pegar forte com quem faz fraude. Isso não tem a menor dúvida. Quando você pega aquele empregador que não assina carteira, faz fraude, não paga verba, tem que arrepiar. Não Uhum. tem a menor dúvida. Não tem mais espaço para isso, para descumprir legislação. Uhum. Agora, você pega aquele cara que fala,
tudo direitinho, tá tentando fazer, né? Que acho que a maioria do empregador brasileiro está tentando fazer, e às vezes não consegue. E aí entra lá uma reclamação trabalhista, como a gente pega lá, de uma pessoa que ganha 2.000 por mês, o valor da causa é 500 mil, 600 mil, 700 mil, aí você cai para trás, né? Aí o cara realmente leva uma condenação de 500 mil reais para um negócio que vale 100. Entendeu? Assim, não dá, entendeu? Então, acho que é isso, eu acho que é recalibrar. Por isso que eu acredito que o Gilmar é o nosso malvado favorito. Ah, Ele está abrindo essa oportunidade da gente refletir, debater. Essas críticas que são feitas, para mim, são muito bem-vindas, né? Porque, assim, se você perde a capacidade de desconfiar de você mesmo, tem uma coisa errada. É o caminho para o totalitarismo, é você não desconfiar de você mesmo, daquilo que você está fazendo há tantos anos. Será que a gente está fazendo melhor? Será que a gente não pode fazer diferente? Bom, acho que é por aí. uhum. Mas isso requer uma coisa que é difícil na magistratura, né? Que é humildade. Né, foi ele que falou, não fui eu. Mas por quê? Porque a nossa profissão, a gente é obrigado a estar certo o tempo todo. A ter A certezas ter e certeza do que eu estou fazendo. E decisões decidir. de Porque eu imediato. estou certo, vocês estão errados, eu estou certo. Então é natural que o juiz se ache sempre certo, né? Então é difícil dele refletir e pensar, pô, será que eu estou errado? Né. Então, eu sempre tive essa facilidade, eu nunca tive essa coisa com poder e tal, né? E hoje, trabalhando em colegiado, tá muito interessante, assim, porque teve um processo semana passada, não, essa semana, tava lá, não sei o quê, eu falei: "Olha", né, porque a sustentação oral foi muito tocante da advogado do reclamante, sabe, e eu tava com um voto que não tá sendo muito bom para o reclamante, né. Eu falei: "Olha, eu tô votando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso", que é a decisão técnica. Tem uma brecha aqui, né, mas aí eu quero ouvir os colegas desembargadores, ó, a gente pode até ir por aqui, né, é um pouquinho diferente, assim, sai um pouco do que normalmente a gente faz, mas dá para ter um fundamento aqui. Se os colegas concordarem, eu altero meu voto, não tem problema nenhum. Tem esse gancho aqui para fazer. Eles falaram: "Não, eu acho que a gente pode ir por aí", por aí. Tá alterado o voto, bora, assim, mas assim, tem que ter fundamento, né, não tem problema nenhum de fazer diferente, de rever e tal, mas tem que ter fundamento. O que não dá para fazer é aquele argumento: "Entendo que", né, e aí faz o que quer, não dá, né. Esse É, mas deve ser interessante, depois de anos decidindo sozinho, você se vê obrigado a chegar a uma conclusão em grupo. eu tô me amarrando, tô adorando, eu acho que é a minha vocação. A minha vocação é ficar ali debatendo, tal, o que a gente tá fazendo aqui, né, refletir, falar, tal. Aí o pessoal lá, como eu sou estudioso, sou acadêmico e tal, então é bacana porque os desembargadores, eles vejo que eles têm uma abertura legal também, tipo, pô, o Otávio é um cara que estuda e tal, um cara, né, que aprofunda os temas e tal, faz a gente refletir e tal. Então a minha turminha tá bem legal lá, a gente tô curtindo bastante. Que legal. Então é isso, fraude não é legal e não pode, Pode. e todo o restante a gente vai aguardar para ver o que vai É acontecer. ver o que pode, né. E aí a gente grava um novo pode. Não, porque agora vai ser, é legal, mas será que pode? Nem a gente sabe, né, então É, vamos esperar aí, mas eu tô confiante. tá ótimo. Obrigada pela sua audiência. Curte a gente, fala seu arroba, Otávio. É @Otávio Calvet, com T mudo, né, Calvete, tudo junto. Eu sou arroba Ana Carol DS Martins e nós somos o arroba é legal, Legal, mas mas pode. pode. Valeu, gente, até a próxima.